Salve Maria, seu servo missionário Roberto, missionário católico. O estudo de hoje é simples. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. O Espírito Santo, ele assiste a igreja. O Espírito Santo usava a boca dos apóstolos. Para quê? Para edificar o corpo místico do Senhor. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça e a igreja o seu corpo místico. E os apóstolos são as colunas, Gálatas 2,9, que vão edificar esse corpo místico. Tanto que Efésios 2,20, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, foi confiado a sua igreja, o seu corpo místico, a sua esposa, ao pregação apostólica. Tanto que ele escolheu 12. Enviou 12, Mateus 4, ou Mateus 10, do 2 ao 4, Lucas 6, Marcos 3 e Atos Apóstolos em 2. Por quê? Porque a revelação só foi a Quefas. João 42. Simão não se era chamado Simão, se era chamado Pedra. Quefas quer dizer pedra. Para não ter divisão, pô. Se cada um tivesse uma revelação do próprio Deus, cada um ia fundar uma igreja. Aí não ia ter essa unidade. Eu e o Pai somos um. João 10, 20, se eu não me engano. Então, eu e o Pai somos um e a igreja também é um com Cristo. E o Espírito Santo é a alma dessa igreja, em comunhão com o Pai e com o Filho. A Trindade. Para você não buscar o quê? 2 Coríntios 11:4. Esse texto que eu estou pegando para lascar mesmo, cara. Faz tempo que eu estou pregando sobre esse texto, falando desse texto. Olha só. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Então, vão surgir pessoas pregando outro Jesus diferente, que não é a doutrina Atos Apóstolos 2:42. Que não é o verdadeiro Espírito Santo que desceu em Atos 2:1 e 2. É outro Espírito. Para quê? Para contradizer o caminho da verdade. Para degrenir o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2. Que não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho. Pregado por conta própria, que não vem do fundamento da sucessão apostólica, inspirado pelo outro espírito, pregado pelo Satanás. Apocalipse 12:4 arrastou a terça parte da estrela do céu. Quem é essa terça parte? Os espíritos. Olha só, Apocalipse 16:13 deixa bem claro, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca dos falsos profetas 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São os espíritos de demônio, que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia, do Deus dominador. Ó. Espíritos que faz milagres e prodígios. Aonde esse espírito vai operar milagres e prodígios? Só você ver aí, ó. Essas denominações, essas igrejas que ficam adivinhando e não prega salvação. Não prega arrependimento, é só prosperidade. São espíritos inteligentíssimos que vão pregar outro Jesus diferente. Aonde está esse Jesus diferente? Quem são essas pessoas que irão pregar outro Jesus diferente?
Você pega aqui do Mateus. Marcos 3, Lucas 11 também fala sobre isso. Ó. Mas eu gosto do Evangelho de São Mateus. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda casa, destruída. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá o substituir. Então, toda divisão será dispersa, será destruída. Tombarão umas sobre as outras. Por quê? 1 Coríntios 3:11, que não pode colocar outro fundamento, aquele que já foi posto. Primeiro Coríntios 3:11, quanto a fundamento, ninguém pode pôr outro. Diversos, daquele que já foi posto, Jesus Cristo, não pode colocar outro fundamento diversos. 2 Coríntios 4, irão pregar outro Jesus diferente. Mateus 12:25, toda divisão será destruída. Por quê? É fundamento diversos. Fundaram outro fundamento, que não é do fundamento dos apóstolos, que não é o fundamento tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Porque, quanto a outro fundamento, ninguém pode pôr outros diversos. Ali, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Como essas pessoas vão pregar outro Jesus diferente? Fundando igreja, fundando outro fundamento. E a Bíblia é bem clara, daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Qual é o fundamento que já foi posto, Jesus Cristo, tanto por pedra de ângulo? Cristo. Edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas, porque profetizaram Cristo, último profeta João Batista. E fundamento, edificado sob o fundamento dos apóstolos. E profetando por pedra de ângulo Cristo, porque Cristo, ele é o fundador. A cabeça dessa igreja. Então, por que vocês colocaram outro fundamento? Que toda divisão será destruída. Porque, o fundamento aqui, o único fundamento aqui, é simples, cara. Simples. Olha como a gente começamos a entender Mateus 16, toda a escritura, cara, toda a escritura, defende a igreja. Falando do joio, quem são os joios? São os divisores. Quem são os joios? Católico e IBGE. O grão de mostarda. A igreja. Começa pequenininha, como um grão de mostarda, e vai crescendo, torna essa glória que você vê hoje. É simples, cara. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei. Já tem um fundador, que é Cristo. Já tem um fundamento. Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, que interessante. Cristo, ele é o fundador. Cristo, ele é o fundamento. Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele ensina essa doutrina. E deixa um pastoreio. E é Kéfas, a pedra. Mas Pedro, ele é no grego, no hebraico, os protestantes usam isso. Mas a original não fala, é pequenas pedras. Sim, os apóstolos são as pedrinhas que vão edificar. A pedra maior, a pedra de ângulo, a rocha, é a cabeça. Cristo. Os apóstolos são as pedrinhas que vão edificar a igreja, dependendo da tradução que você queira abraçar. Não tem como fugir disso, cara. Por quê? Cristo, ele é a pedra, fundamento, fundador, não já pode colocar outro fundamento, além desse já foi posto,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos, saiu desse fundamento dos apóstolos, foi fundar a igreja apostólica, plenitude do trono de Deus. Não é apostólica. É outro fundamento que colocar a Bíblia proíbe, 1 Coríntios 3:11. A igreja universal do reino de Deus já é outro fundamento. A mundial já é outro fundamento. A internacional da graça já é outro fundamento. A Assembleia de Deus já é outro fundamento. Olha como que interessante. Não é fundamento dos apóstolos. Não desceu o verdadeiro Espírito Santo, porque nem existia essa igreja ainda. A primeira igreja protestante surgiu lá em 16 séculos de atraso. Aqui, ó. Desce o Espírito Santo. Aonde? Na igreja. O Pentecoste. Na igreja. Enche quem? Os apóstolos. Por isso que você tem a Bíblia. Vem do magistério. Surge a igreja, Novo Testamento. Não tinha nada escrito. Eles saíram para pregar. Olha só, que interessante, ó. Você pega aqui em Atos. Atos. Acho que é. Oito. Deixa eu ver se é 8. 8 não. 8. Atos Apóstolos 4, enquanto ele falava, o povo viram o sacerdote e o chefe do templo e os saduceus contritado porque ensinava o povo e anunciava na pessoa de Jesus ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e colocaram no cárcere até outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 5.000. Por quê? A sua doutrina, os Apóstolos 2:42. Essa doutrina aqui que os apóstolos estão pregando. A doutrina que Cristo começou a pregar ali. João 7,14. Ao 17. Minha doutrina, minha irmã, que quiser seguir, tem que seguir minha doutrina. A doutrina do Pai, do alto. Essa doutrina que os apóstolos receberam e aprenderam. Não doutrina de alto. Se enviaram, etc. Olha só. Doze, ó. 5:12, ó. Enquanto isso realizavam-se entre o povo, pela mão dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânime no pórtico de Salomão. Olha só. Não ficava nessa invenção. Ah, você de vermelho. Ou você de vermelho, seu nome é José. Ai, glória a Deus, o cara é um profeta. Adivinhou o nome. Se você for lá na macumba ou mandar uma cigana ler sua mão, ela vai saber seu nome. Porque é outro espírito. Olha só como os apóstolos pregavam e milagres e prodígios aconteciam. Nós, católicos, temos que voltar a essa origem apostólica. Como os apóstolos pregaram, como os apóstolos anunciaram, defender e amar cada vez mais essa igreja, essa doutrina. Por quê? Tito 1:9, olha só. 8 e 9. Ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que contradiz. Ó. A sã doutrina
do magistério, Efésios 3:10, é verdade, será conhecido pela igreja, irá combater, em Mateus 12:25, essas divisões, esses fundamentos humanos. Porque a sã doutrina é uma doutrina não de homens, mas do alto. Olha que Tito está nos alertando, nos ensinando como vamos combater essa heresia, esse protestantismo, esses superapóstolos, essas adivinhações, esses pentecostes que você vê, esses pentecostal que rodopeia, que pula, que sapateia, com a verdadeira doutrina do magistério. Que céus e terra passará, mas minha palavra não passará. Olha só que interessante, ó. Tito 2:1, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Sã doutrina aonde? Aonde está essa sã doutrina? Se pegar em 2 Tessalonicenses, ó. Dois, 15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta. Nossa. Por isso que Cristo quis uma igreja, por isso que Cristo deixou a sua doutrina, por isso que Cristo deixou os seus apóstolos e deu a autoridade de perdoar e de reter pecado, João 20, 21, 23, e desce o Espírito Santo. Eles ficam cheios, ficam embriagados. Atos. Não é essa loucura que você vê aí, não. Pula, fica rodopiando. Não. Esse cara é embriagado do Espírito Santo. Ó. Atos Apóstolos 2:12. Estavam, pois, todos atônicos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros o que significam essas coisas. Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce. Ó. Que embriaguez é essa? Da doutrina, cheio da doutrina de Cristo do alto, cheio do Espírito Santo. E começaram a pregar. Não, mas, cara, rodopiar, que você vê todo esse teatro pentecostal aí. Isso não é o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo, eles ficam cheios do quê, cara? Da sabedoria, da doutrina. Ser cheio do Espírito Santo é isso, ó. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso é o Pentecoste. Quando você recebe o Pentecoste, a infusão do Pentecoste, meu irmão, você não é a mesma pessoa mais. Você fica embriagado, igual os apóstolos ficaram, da palavra e da sabedoria, da doutrina, vai buscar conhecimento. Do magistério, tradição, vai refutar qualquer heresia aí com a sã doutrina que desceu em Atos Apóstolos. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.